Boa noite, gente. E aí, estamos ao vivo? Isso, estou só verificando aqui, porque sem a gente se ver é muito complicado. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live da Quinta de Luz, a nossa amada Quinta de Luz. Vamos começar hoje um tema bastante interessante que vai nos proporcionar aí algumas reflexões bacanas. Como é de costume, vamos nos acerenar um pouquinho, vamos fazer uma oração para que tudo transcorra da melhor forma possível. Fechar os olhos, vamos nos conectar com o nosso Pai Maior. Vamos pedir a Deus que nos abençoe nesta noite, promovendo as boas inspirações, para que tudo que aqui seja trazido de informação possa ser bem discernido e possa ser bem aplicado ao nosso cotidiano, corroborando para que tenhamos todos uma vida com mais harmonia, com mais amor, com mais prosperidade e com muita alegria no coração. Uma alegria que promove um entendimento mais acolhedor sobre a vida, um entendimento que traz com que todas as nossas movimentações internas se conectem de uma forma ampla com a saúde, fortalecendo toda a nossa vitalidade, para que dessa forma a gente possa cada vez mais caminhar nesse caminho de luz, abençoado pelo nosso Mestre Jesus, pelos bons espíritos que se dignificam a cuidar de todos nós, com a permissão de Deus, que assim seja, graças a Deus. É isso aí, muito bom. Sempre é bom, né? Conexão é uma coisa sagrada, bonita, e hoje a gente vai falar sobre ela, né? O tema de hoje são as leis morais, as leis divinas, que é a continuidade do que a gente conversou mês passado, né? E aí cada quinta-feira um dirigente da casa, ele vem aqui e traz um pouco do que a gente passou a vida toda estudando e estuda até hoje, trazendo um pouco do nosso amor, um pouco do nosso conhecimento, para que essas informações possam ser tratadas e discutidas numa amplitude que chegue até o coração e a consciência de todo mundo que tem a oportunidade de vivenciar. E graças a Deus, né, mediante toda essa ocorrência de pandemia, estamos aí ao vivo nas mídias sociais, podendo aí multiplicar essa informação mundo afora. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Antes a gente fazia só no âmbito interno da casa, e hoje aí estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no YouTube, né? Então isso é só evolução, a gente poder doar um pouco do que a gente tem de melhor para um pouco do melhor de vocês, tá bom? Olha só, do mesmo jeito que eu comecei a outra live falando sobre leis morais, eu queria lembrar que a nossa intenção aqui é reforçar esse conhecimento sobre as leis divinas que regem todo o nosso sistema de vida e fazer com que a gente olhe para isso de uma forma bastante tranquila, bastante serena, bastante acessível, permitindo com que, a partir do momento que eu tenho uma informação bacana, eu possa olhar para a minha vida e, a partir de uma análise, eu verificar o que é que eu já tenho de bacana, que está em convergência com essas leis, e aí sim reforçar minhas escolhas e minhas condutas, e aquelas coisas que precisam ser ajustadas, que eu possa também olhar para elas e iniciar um processo de modificação, que só vai nos tornar melhores, né? Então essa é a grande intenção. O capítulo que fala sobre leis morais tem mais de 100 páginas no Livro dos Espíritos. Então a gente traz aqui, dividido, acredito que a live passada, essa e mais uma, a gente consiga
trazer uma base, a fundamentação dessas informações, de forma que a gente plante um pouquinho da semente do conhecimento, né, em todos nós, e a partir daí nos mova a curiosidade de ir até o livro dos Espíritos e lá sim fazer um estudo mais completo. E nesse sentido, toda a Quinta de Luz está à disposição de todos vocês para a gente trocar figurinha. Fora aí da live, tem aí o nosso site, onde a gente troca informações, no próprio Instagram, né, onde é publicado a live. Você pode deixar alguns comentários, algumas perguntas, se tiver alguma dúvida, e aí a gente entra em contato e troca figurinha. No próprio YouTube, no canal do YouTube, se você quiser deixar algum comentário, então deixa lá, que a gente está acompanhando toda essa movimentação. É muito gratificante a gente perceber todo esse alcance que a gente está conseguindo fazer, tá? Então, veja, lei moral é um conjunto de regras relativas à conduta humana, tá? E diz respeito à relação do homem com Deus, a relação do homem consigo e a relação do homem com o semelhante. E é sempre bom lembrar o que a espiritualidade nos trouxe na codificação, quando ela nos alerta sobre a importância do entendimento das leis morais, nos alertando de que sentido? Que quanto mais eu tenho a dominância da informação e eu passo a agir com essa informação em meu cotidiano, porque não adianta só conhecer, é preciso entender, discernir e aplicar. E quanto mais eu aplico isso no meu cotidiano, mais eu me torno feliz. Vê que expressão bacana que eles trazem. Veja que lógica bacana. Então, a partir do momento que eu utilizo isso nas minhas condutas, eu passo a ter uma conexão luminosa, eu passo a ter uma vida mais feliz. E da mesma forma, se dela eu me afasto, eu passo a enfrentar algumas vicissitudes que tornam minha vida, né, com um pouco mais de pesar. E aí, nada mais é do que os alertas que a vida nos propõe para que a gente rapidamente reconduza a consciência e volte para esse eixo luminoso, né, de convergência com as coisas sagradas. E conforme a gente avança na escala moral e intelectual, mais a gente vai compreendendo melhor essas leis. E é interessante perceber que quanto mais eu estudo ela, quanto mais eu entendo ela, mais eu apreendo. É uma palavra que eu gosto muito de dizer, né? Quem me conhece lá do Quinta de Luz sabe disso. Eu apreendo essa informação e eu promovo, sabe, um desenvolvimento pessoal muito mais coerente, mediante aquela programação encarnatória que a gente vem falando nas lives, tá? E para isso, eu preciso lembrar sempre que essa evolução intelecto-moral do ser, né, do nosso íntimo, ele contribui para a evolução planetária. Ou seja, a gente não está aqui vivendo sozinho, a gente vive em coletividade. E a gente sempre chama atenção para isso em todas as nossas lives. Nós despertamos a consciência individual para promover uma melhora na consciência coletiva. Essa é a nossa grande missão reencarnatória. Na verdade, a grande missão de espírito é a gente se desenvolver e ajudar a coletividade nesse grande desenvolvimento. E aonde a gente vai chegar com tudo isso? Nos mundos ditosos, nos mundos felizes, que acredito que todo mundo aqui busca isso, né? A encarnação é um momento onde a gente tem uma passagem aqui nesse plano, e a partir desse aprendizado que é adquirido, nos alça a uma estrutura de consciência mais plena, que faz com que a gente alcance degrauzinhos e degrauzinhos até chegar nesse lugar predito que todos nós desejamos. Gente, é inegável e ainda está muito presente essa condição que todos nós estamos vivenciando, que em função dessa pandemia nos colocou no movimento, né, de introspecção, de reclusão, né, de contenção. Mas isso é um momento muito especial e a gente tem que olhar para ele por mais que dores, né, que tenham ocorrido na vida de todo mundo, porque ninguém ficou impune a tudo isso. De alguma forma todos nós fomos afetados, uns mais, outros menos, uns mais, né, já num estágio que alcançou dores e sofrimentos maiores, outros, né, que eu desejo verdadeiramente que ainda não se deparou com isso e não se depare. E isso depende muito das nossas condutas, então a gente precisa ter muito cuidado com tudo isso que a gente está fazendo da nossa vida. A coisa está aí, está, né, muito forte ainda, as circunstâncias ainda são muito sérias,
e a gente precisa ter o respeito a todo esse momento. Mas veja, se a gente olhar com um olhar divino, né, isso não acontece à toa, e nós não estamos nesse momento à toa. Tem diversas lives, diversos vídeos que estão publicados nas nossas redes sociais que vem falando sobre essa temática. E é importante a gente assistir, porque clareia algumas questões e nos permite um centramento, né, de como a gente tem esse comportamento, a nossa conduta, como a gente está se envolvendo emocionalmente nisso tudo. E permitir um nível de entendimento onde a gente consiga, de uma forma mais assertiva, fazer com que esses movimentos entrem no eixo de aprendizado, de ajustamento e de colaboração para tudo isso que a gente está vivenciando agora. Então, deixa eu só tirar aqui, porque caiu aqui uma tomada que está alimentando aí o celular. Então, veja, é importante que a gente acolha de uma forma bacana, né, essas circunstâncias todas que estão acontecendo conosco, trazendo para um movimento de aprendizado e não um movimento de revolta, de repulsão. Então, é isso, aprendizado. E é tudo isso que a gente promove aqui entre nós. E já que a gente está falando de leis, né, que está um pouquinho, hoje, a gente dá um foco, vamos dizer assim, um foco em nós. A gente centralizar esse olhar em nós. Esquecer um pouquinho, já que é lei, isso remete a julgamento, e a gente parar um pouquinho de fazer julgamentos externos e começar verdadeiramente a fazer bons e saudáveis julgamentos internos, né? Já deu, né? A vida do outro é do outro, o que a gente pode fazer é auxiliá-lo, mas julgar é nos colocar numa condição de perfeição que, se a gente está num mundo de provas e expiações, eu acredito que a gente tem muito caminho ainda para percorrer, muita coisa para aprender, muita lição para entender e muita coisa para ajustar na nossa vida, para a gente ser detentor de uma verdade. Então eu acho que para o outro a gente precisa ter um olhar com mais condescendência, com mais respeito, até porque a história do outro, ela tem uma estrutura completamente diferente da minha estrutura, da minha vivência. Então o meu olhar sobre o outro é o meu olhar, a minha experiência. Então talvez, inclusive isso está na codificação, se eu tivesse naquela vivência desse meu semelhante, eu estaria fazendo coisas bem piores. Então, chegou. A gente não pode mais perder tempo, tá? Hoje é chegado o momento, e esse alerta de tudo isso que está acontecendo com a gente é justamente esse parou, né? Vamos acerenar, vamos começar a olhar para dentro de nós e ressignificar o que precisa realmente ser ressignificado, mas de uma forma leve, de uma forma onde a gente acerte e não fique rodopiando aí, sabe, feito um disco arranhado que a gente não sai do lugar. Olhar para nós, com todo esse aprendizado que a gente está trazendo aqui, para que a gente pegue isso e diga aonde eu efetivamente preciso aplicar essas informações. Certamente, na conduta social eu posso, através do exemplo, que a gente só educa pelo exemplo e não por palavras, influenciar positivamente na conduta daquelas pessoas que realmente precisam de auxílio. Porque é notório que muitos estão adiantados em termos de intelecto e de moral e outros ainda não. Mas para isso que nós somos chamados a conviver em sociedade, para que a gente aprenda e a gente possa auxiliar. E aí, fora essa questão do julgamento, a gente tem outra palavrinha que a gente precisa se libertar dela, que é a questão da culpa. E a culpa no verbo culpar, a gente sempre remete aos outros, a gente está sempre remetendo aos outros a responsabilidade sobre nossa vida. E isso a gente precisa serenar de verdade e trocar a culpa por responsabilidade. E essa responsabilidade é e sempre será nossa. A maioria das vezes, o outro só faz conosco aquilo que a gente permite que ele faça. Se a gente olhar a maioria das histórias e avaliar, a gente vai perceber que sempre teve uma escolha ali dentro que a gente podia ter feito, outros fazem, graças a Deus, a maioria faz, tá? Mas a maioria precisa mostrar isso através de condutas e parar de coisas que a gente ainda vê na internet, do tipo, o chefe fez isso, o presidente fez ou deixou de fazer aquilo, o parente age ou não age daquela forma comigo, tá? O companheiro
não fez determinada coisa que eu gostaria que fizesse, ou seja, é sempre o outro. Não. O algoz, ou o que vai promover a felicidade, será sempre nós, você consigo mesmo. E essas leis morais, quando a gente estuda ela, rapaz, descortina-se verdadeiramente uma série de informações que a gente não percebe. E para a gente avançar através dessas informações, verdadeiramente a gente precisa acerenar, porque a gente está num eixo de vida, num tempo de vida, onde tanta coisa já aconteceu conosco, e nós trazemos, desde as reencarnações passadas, como as vivências deste momento, experiências, onde essas experiências vão promover julgamentos. E quando eu estudo as leis morais, eu começo a entender certas movimentações de como a vida ela é gerida, que muitas dessas experiências, se ela não for asserenada, deixada de lado, e a gente não estiver aberto para escutar, se a gente não tiver no movimento verdadeiramente de acolher, a gente vai terminar corrompendo essas informações. E aí a gente não chega onde a gente precisa chegar. E aí é isso que eu quero propor hoje, que a gente asserene, estejamos todos de coração aberto, em movimento de acolhimento, e que a gente possa olhar apenas para nós, tá bom? Vamos esquecer agora do outro, tá? E é sério, sabe uma coisa interessante que eu fico falando assim, de asserenar, de a gente olhar para dentro de nós? Essa semana eu estava conversando com um colega que é diretor de uma empresa na área de recursos humanos, e a gente estava mostrando a dificuldade às vezes em selecionar pessoas, para trabalhar, e porque é um momento ali onde você faz um processo de conhecimento, e quando você remete algumas perguntas do tipo, fale sobre você, as pessoas ficam perdidas. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não se conhece. Do mesmo jeito, quando eu vou dar palestra, eu estava até falando para ele, do mesmo jeito quando eu vou dar palestra, que eu pergunto, o que você é? Quem você é? As pessoas têm dificuldade de responder, porque não param, não se asserenam, não olham para a sua vida, não se definem. E isso entra numa movimentação dentro dessa rotina maluca que a gente vive, que faz com que no dia a dia a gente seja atropelado e a gente passa uma parte grande da nossa vida sem entender quem somos nós. E aí, quando a gente precisa mudar, como é que a gente vai mudar se a gente não reconhece verdadeiramente isso tudo que acontece conosco, se a gente não para e não olha para isso? Então a importância de asserenar, de olhar para a nossa vida, de promover os julgamentos para nós, mas como eu falei, de uma forma branda, de uma forma leve, ela é necessária, porque eu só mudo o que eu reconheço. Se eu não reconheço que está em mim, como é que eu vou modificar? Então o primeiro passo que a gente precisa fazer para a gente trabalhar essa questão das leis morais é se asserenar e entrar no eixo de julgamento, onde a gente possa se conhecer melhor. E aí eu queria propor, certo, um exercício a vocês. Cada um faça em casa, para vocês sentirem um pouco e relembrar um pouco que tem dentro de cada um de vocês. Pegue uma folha de papel e nessa folha de papel escrevam 30 coisas boas sobre vocês. A gente tem tanta coisa boa que 30 são poucos, Então bota lá, 30 coisas boas sobre você, tá? Na outra coluna, você coloca 30 coisas que precisam melhorar em você. Você coloca lá. E na outra coluna, 30 coisas que você deveria ser grato ou é grato por ter isso na sua vida. 30 coisas que você acha bom em você, 30 coisas que você precisa melhorar e 30 coisas que você deveria agradecer. Ao final de tudo isso, eu queria que vocês percebessem duas coisas. A primeira é quanto tempo levaram para escrever essas mínimas coisas. São 30 coisas, tá? A gente tem milhares de coisas na nossa vida. Então são 30 coisas. Quanto tempo vocês levaram para fazer isso? E depois olhar para isso que vocês construíram e perceber, certo? Coisas que há tempo vocês não notavam em vocês. E a partir daí, tomar decisões melhores. Então isso é uma forma bacana de a gente olhar para a nossa vida, fazer julgamentos leves, fazer julgamentos necessários, ou seja, analisarmos
para que a gente cresça, para a gente desenvolva. E isso a gente faz comumente no trabalho. Quem trabalha sabe do que eu estou dizendo. A gente faz análises, a gente faz planejamentos, né, planejamentos estratégicos. E aí, será que a gente não pode utilizar esse mesmo recurso na nossa vida? Então, se nós somos a principal ferramenta de qualquer organização, então a gente precisa pegar essas informações e começar a cuidar melhor de nós, tá? Eu brinco muito lá na Quinta de Luz com a música de Zeca Pagodinho, que é Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu, porque eu aproveito da fama, que é uma música bacana, eu aproveito da fama que ela tem para tentar marcar, né, na cabeça das pessoas a necessidade da gente não ser simplesmente manipulados no cotidiano da vida. Que o Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu é o contraponto da autorresponsabilidade, é o contraponto de não sermos protagonistas da nossa vida. E aí eu trago a música, porque já está marcado na mente de todo mundo, para que toda vez que as pessoas escutam, associem, opa, essa música é boa, enquanto eu estou aqui no movimento, né, de alegria, em algum momento de curtição, mas que eu preciso sempre lembrar que eu mereço ser o protagonista da minha vida, e que é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente desenvolve. Né? Algumas vezes eu já falei dessa frase de Alvin Toffler, que diz que quem não tem uma meta na vida termina sendo um objeto da meta de alguém. Então, quem não tem um planejamento, quem não tem uma vida, né, onde você defina as suas escolhas e aonde você quer chegar, você termina sendo envolvido por outros, e aí você faz parte do objetivo de outras pessoas. Não, vamos parar com isso. Chegou. Estamos num momento especial, onde a gente foi parado para refletir. E eu acho que essa reflexão é muito assertiva, muito bacana para a gente fazer nesse momento. Tá certo? Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, parado na noite de hoje, ou outras pessoas que vão vir assistir essa live, que vão dar nas mídias sociais, todos nós desejamos evoluir, não é? Todos nós buscamos uma convergência com Deus. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Se todos nós queremos isso, e se essas leis divinas, como foi dito na codificação, e a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, se isso trai em nós, por que a gente dá erra tanto, hein? Um pouquinho de silêncio para a gente refletir. E aí eu vou reforçar, porque a gente não se conhece, porque a gente não se avalia, porque a gente não se valoriza, porque a gente não se felicita com as coisas boas que acontecem, porque a gente ainda está muito viciado nessa rotina. E a gente verdadeiramente precisa parar. Acho que a grande mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é isso, que a gente asserene, que a gente dê uma parada, que a gente possa olhar para a nossa vida de uma forma bacana. E as leis morais, elas estão contidas em nosso espírito. E conforme a gente se conecta com a nossa essência, mais temos a possibilidade de conhecermos e entendermos as leis da natureza, porque ela está na nossa consciência e está em tudo que a gente faz. E como a gente chegar nela? Primeira coisa, estudar. Né? E aí tem o Livro dos Espíritos, mais de 100 páginas, para nos clarear as informações, relembrar isso que está dentro de nós. E o interessante é que eu comecei a estudar a codificação há mais ou menos 20 anos atrás, mais de 2 décadas. Naquela época, pouco eu entendia, mas conforme o tempo, eu vim estudando, hoje, 20 anos depois, eu já tenho um novo entendimento, mas eu reconheço que muita coisa ainda precisa ser modificada, mas eu já comecei há 20 anos atrás, a estudar e a programar novas perspectivas de atividades que me tiraram de um momento e me colocaram no outro muito melhor. É impressionante quando eu olho para a minha história e eu quanto me agradeço por ter feito isso já há tanto tempo. E quanto isso contribui e vai contribuir, porque eu tenho muita coisa para melhorar na minha vida. E aí eu me tiro igual a vocês e vejo e reconheço em cada um a mesma necessidade, a mesma perspectiva de crescimento. Então, quando a gente se detém através de informação, do estudo, a gente só vai crescer. Outra coisa bacana, quando a gente fala de serenar, que é uma palavra que eu estou repetindo bastante hoje, é para que a gente possa ter a oportunidade de conhecer a meditação. Quem não conhece, vá buscar. Meditar, gente, não é simplesmente eu parar a meia hora, 1 hora, sabe? E ficar pensando e elucubrando, não. A gente pode começar com 1 minuto.
parar, acelera a respiração, pense alguma coisa na sua vida. E quando a gente faz esse movimento, muita coisa entra num eixo de resolutividade. Por quê? Porque a gente se deu a oportunidade de conectar com as respostas. As respostas, pelas leis já estarem dentro de nós, nós já sabemos. No íntimo a gente sabe, é só investigar nosso coração. Então a meditação é uma coisa muito importante. Fazer terapia, né? Então levar essas informações para alguém preparado, que possa nos ajudar a discernir melhor. E outra coisa muito importante, observar nossas condutas diárias. Lembrando sempre de sermos o protagonista em tudo, tá? E para nos ajudar a entender essas leis morais propriamente ditas, Kardec ele pegou os 12 capítulos e dividiu em 3 partes. Primeira parte, que são as leis que regem essa conexão do homem com Deus. A segunda parte são as leis que tratam da relação do homem consigo mesmo. E a terceira parte são as leis que tratam da relação do homem com o seu semelhante. Então, na primeira parte tem a lei divina e a lei de adoração. A segunda parte, leis como a lei do trabalho, lei de reprodução, entre outras que a gente vai conversar aqui. E na terceira parte, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de justiça, de amor e caridade. A gente vai trabalhar todas elas, certo? E é interessante perceber que na didática de Kardec, que sempre tem um motivo, né, bastante óbvio e bastante consistente, ele coloca a gente primeiro, certo? Na conexão com Deus, então veja a importância, Deus em primeiro. Segundo, nós, o indivíduo, nós conosco, nesse eixo de autorresponsabilidade, autoconhecimento, né, e autogestão. E o terceiro, a minha relação social, porque nós só podemos sermos felizes se a gente construir uma relação social saudável, tá? Então, vamos começar com essa primeira parte, as leis que dizem respeito às nossas relações, do homem com Deus. Só um momento, licença. E na didática, na sequência da didática de Kardec, ele coloca a lei natural como a primeira lei para a gente ser estudada, porque ele quer explicar que a lei natural é a lei de Deus, tá? Deixa eu pegar só aqui para eu não esquecer. Ela mostra o que devemos ou não devemos fazer para sermos felizes. Eu falei logo no início. Ela é imutável e eterna e regula todos os movimentos da vida. Estão codificados em nosso espírito e para conhecê-la, veja só, para conhecer as leis, basta apenas investigar nosso íntimo, ou seja, acerenar e ouvir a voz que vem do coração. Ela se aplica de forma igual para todo mundo, porque Deus é justo, então não tem distinção entre um e outro. E conforme a gente evolui nessa escala intelecto-moral, mais a gente compreende e mais a gente promove esse desenvolvimento pessoal e social. Tem uma questão que é de 625 do Livro dos Espíritos, que ele pergunta lá: qual o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para nos servir de modelo? E a resposta é bem simples, mas de uma grande abrangência, que se chama Jesus. Ou seja, aquilo que eu falei nesse instante, se essas leis estão em nós, se eu tenho uma referência que é Jesus, que está há mais de 2000 anos, por que a gente está sendo tão teimoso, certo? E não modificar hábitos que verdadeiramente a gente precisa ser modificado? Se a gente tem um parâmetro como Jesus, obviamente a gente tem muita coisa a percorrer, evoluir, para chegar até o nível de Jesus. Mas se a gente não começar agora, quanto tempo a gente vai, né, perder? E a coisa que a espiritualidade mais nos diz, que a maior dor é a dor do tempo perdido. Então, vamos começar a mirar isso, gente, sem peso, de forma leve. O tempo ele corre a nosso favor, né? A gente não pode fazer com que ele seja contrário. Ele vai ser contrário na medida que eu sou ocioso, que eu deixo ele passar sem usufruir desse grande ativo na nossa vida. Mas o tempo ele corre a nosso favor e ele corre no tempo predito. Isso sim, está tudo no seu devido lugar, mas a gente talvez não esteja no lugar devido. E é essa a reflexão que a gente precisa fazer. Para o homem, Jesus é o tipo da perfeição moral que a humanidade tem como referência. E tudo que ele nos ensinou estão facilmente codificadas no Evangelho. O Evangelho ele nos serve de trilha, de diretriz, tá? Para que a gente saiba, né, e lembre que caminho nós devemos seguir para conduzir nossa vida com o eixo de uma condição salutar, tá?
Mas tá tudo dentro de nós. É só a gente serenar e investigar, que a gente sabe o que deve e o que não deve fazer em tudo, né? E a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho do que é esse em tudo, como é esse cotidiano dentro dessas questões abordadas nas leis morais. A segunda lei que Kardec traz é a lei de adoração, que mostra o sentimento inato que todo mundo possui, certo? Pela divindade. Isso é muito interessante. Pela oração, o homem se conecta com Deus. Por isso, que em todos os povos, sem nenhuma exceção, todos, certo? Sempre compreenderam que existe um ser supremo acima de tudo. Porém, cada povo se relaciona, né, com essa conexão com a divindade de forma diferente. Os Espíritos sempre nos deixaram muito claros que nunca existiu em nenhum povo, em nenhuma época, certo? Um povo ateu, porque isso é inato dentro de nós, certo? Sempre houve, dentro de todos os povos, de todo o tempo da humanidade, um sentimento que nos liga com algo maior. Veja que coisa interessante. Tem pessoas que têm um movimento ateu, mas o povo em si, a sociedade em si, nunca houve, na história da humanidade, uma sociedade que não tivesse a fundamentação do entendimento desta lei de adoração, deste sentido que nós temos de conexão com algo sagrado. Isso é brilhante. Isso evidencia que tudo isso está dentro de nós. E olha, gente, verdadeiramente, eu não sabia disso. Eu só passei a saber disso quando eu comecei a ler as explicações que tem lá no Evangelho e no Livro dos Espíritos. Então, essa é a parte da filosofia, do estudo, né, porque o Espiritismo ele não é religião. Ele é uma doutrina filosófica de bases cientistas e de implicações religiosas. Então, essa é a parte filosófica que nos faz olhar para a informação e refletir sobre ela. E eu nunca tinha refletido sobre isso. E quanto a gente aprende, e como é bom aprender, que nos faz perceber movimentos internos que a gente até então não reconhecia. Então, dica, vai lá no Livro dos Espíritos, dá uma conferida lá, porque tem muita coisa bacana. Veja uma coisa interessante que está lá. Quando Kardec pergunta aos Espíritos o que consiste a adoração, os Espíritos disseram a Kardec que ela está na elevação do pensamento a Deus. Ou seja, a conexão ela se estabelece com Deus através do meu pensamento, da minha forma de conversar com Ele. Ou seja, o que a Kardec me diz isso? Que a gente precisa demistificar algumas coisas na nossa sociedade, por influências que nós tivemos historicamente. E aí, eu quero que vocês escutem o que eu vou dizer. Primeira coisa é o seguinte: essa conexão nunca esteve e nunca estará nas folhas dos livros sagrados. Por que eu estou fazendo livros sagrados, colocando aspas? Porque, ao longo da história, tantas modificações foram ocorridas nesses livros sagrados, que a gente não sabe se de fato o quão distante ou quão perto está da essência. Então, a nossa conexão não está nas folhas dos livros sagrados. Como também o nosso entendimento, quando a gente lê, podem ser diferentes. Ou seja, se eu falei para vocês que há 20 anos atrás eu comecei a estudar a codificação e hoje, 20 anos depois, eu tenho uma visão diferente, eu que sou uma pessoa só, em dois momentos diferentes, tenho discernimentos diferentes sobre o que eu li, porque hoje eu compreendo mais e eu tenho certeza que daqui a 20 anos eu vou ter uma melhor compreensão. Então, se uma pessoa só modifica a sua percepção em cima de uma informação, quanto mais uma coletividade. Então, a conexão não está e nunca esteve nas folhas do livro sagrado. Como também nunca teve, certo? Na hierarquia sacerdotal, ou seja, onde aqueles que constroem suas vidas em funções religiosas teriam maior conexão com Deus do que aqueles que não optam por essa profissão. Então, era só aceitar uma profissão religiosa que eu estaria conectado com Deus. E aqueles que não têm oportunidade, que estão nos cantos aí do planeta, que muitas vezes a religião nem chega. Então Deus esqueceu dessas pessoas. Então isso não nos difere para que essa conexão exista. Muito menos num conjunto de dogmas ou num amontoado de crenças. Porque nas diferentes religiões, cada um professa uma coisa diferente, né, sobre essa questão dessa conexão com o sagrado. E olha, ainda tem algumas que professam até a posse da fé.
Ou seja, se eu não tiver em conexão, se eu não tiver dentro de tal qual religião, eu não tenho conexão com Deus. Tu acha que o Pai, soberano, divino, amor em essência, vai olhar para os seus filhos com essa distinção? Então a gente tem que ter cuidado sobre aquilo que é colocado, com muita responsabilidade e com muito respeito, mas olhar com discernimento. Como também, gente, ela não está na cor da nossa pele, no lugar onde a gente nasce, na educação que a gente recebe. A conexão sempre esteve e sempre estará dentro de nós. E é aí que é muito bacana dentro da filosofia espírita, que ela tira, certo, a prece dos lugares e das coisas e traz ela para o seu lugar de origem, que é o pensamento. Ou seja, a nossa conexão se estabelece entre você e Deus. Tanto que, por conta aí dessa pandemia, que muita gente não pôde frequentar os ambientes religiosos, então, será que se a gente estivesse nesses ambientes, Deus não estaria, ou seja, Deus não estará conosco se eu não estiver nesses ambientes? De forma alguma. Deus está conosco ao tempo todo. E como é que a gente manifesta essa conexão? Eu falei que eu vou falar hoje um pouquinho sobre como ajustar essa conexão no nosso cotidiano. E a chave é, em tudo que a gente fizer, que a gente esteja em convergência com essas leis. Que a nossa vida já é, pela própria essência, uma conexão sagrada. A nossa vida já é sagrada. Nós somos seres sagrados, nós somos seres divinos. Nascemos simples e ignorantes e por meio de várias reencarnações nós vamos adquirindo o discernimento, o desenvolvimento intelectual e moral, que precisa haver um equilíbrio, e aí a gente vai prosperando, progredindo, evoluindo. Então, no cotidiano é que essa conexão ela se estabelece de uma forma mais plena. Ou seja, exemplo, quando eu faço uma refeição, que eu dou dignidade ao alimento, que eu agradeço pelo alimento, eu estou estabelecendo uma conexão com o sagrado. Quando eu estou no trânsito, que é um lugar desafiador, né? Seja ele num posicionamento de cortesia, certo? Onde uma pessoa me cede um movimento de passagem e eu agradeço e desejo bem, ou seja ele nos desafios que o próprio trânsito impõe, que em vez de nos revoltarmos, devemos emanar luz, que a gente só colhe o que planta, né? Então, isso é uma conexão sagrada. Quando eu desejo aquele que nos impõe um desafio, que ele siga na paz, que Deus os abençoe e promova uma melhor consciência, porque muitas vezes aquele colega ali, ele está num momento difícil e não nos cabe julgar que momento é esse que ele está fazendo tal qual situação. Nos cabe fazer o melhor do que é possível. Como também, certo? Dentro da nossa casa, né? Nós sabemos que nós temos uma grande missão, e a missão evolutiva ela começa dentro do nosso lar, na convivência com os nossos parentes, e a gente já teve lives falando sobre isso, que é importante a gente refletir, né? O entendimento do porquê tudo isso acontece. E aí, quando eu estabeleço nas tarefas do dia a dia, levando prazer ao meu cotidiano, quando eu levo um posicionamento, uma movimentação de boas relações com as pessoas que eu convivo, eu estou fazendo, eu estou estabelecendo uma conexão sagrada do que eu tenho de sagrado com o sagrado que habita no universo. No ambiente do trabalho, certo? Na doação exemplar do nosso tempo, na execução de nossas tarefas, fazendo o que é melhor possível, eu estou estabelecendo uma conexão sagrada. Ou seja, se eu estou na hora do descanso, aonde a gente aproveita muitas vezes desse descanso para contemplar a vida e para fazer orações, né? Eu estou estabelecendo. Então é no cotidiano que a gente estrutura essa conexão com o sagrado. Não é num momento, sabe, que eu tiro da minha vida, que eu vou ali só refletir e depois eu deixo de ter essa conexão. Não, Deus está conosco o tempo todo. A espiritualidade está conosco a nos influenciar positivamente ou negativamente, mediante a minha conduta, mas eles estão conosco o tempo todo. E por isso que a espiritualidade diz que quando me aproximo, né, dentro de uma convergência com as leis divinas, com as leis naturais, eu me torno feliz. E quando dela me afasto, eu me torno infeliz. Então, se no movimento que eu estou em casa, asserenado, ou num ambiente
que me proporciona, certo, um conforto, uma tranquilidade, uma segurança, e eu entro num ato de comunicação com Deus, eu posso, pela prece, fazer 3 coisas importantes. A primeira é conversar, né? E a prece mais bonita, mais sincera, é quando a gente realmente para e a gente conversa com Deus. Então, pela prece eu posso conversar, contar do meu cotidiano, eu posso pedir força, pedir iluminação, pedir para que as coisas se clareiem dentro da minha consciência e eu, sendo protagonista da minha vida, eu passe a agir, certo? Com maior tranquilidade, que eu passe a agir de uma forma mais certa. Eu posso também agradecer, que é um ato de grande evolução da consciência, que a partir do momento que eu reconheço tudo que eu já conquistei ao longo dessa série histórica reencarnacionista, ao longo da minha vivência nesse plano, de tudo que eu conquistei, independente da condição que a gente se encontra, porque como eu falei na outra live lá, certo, das influências espirituais, como eu falei da live lá, da questão da riqueza, certo, das provas da riqueza e da pobreza, certo, das provas materiais, independente da condição que eu me encontro, ela é a condição necessária para que eu evolua. Agora, continuar nela depende só de conduta, de escolhas. E é justamente dentro dessa conexão luminosa, através da conversa, através dos pedidos, através dos agradecimentos, que eu vou entrar sempre num fortalecimento desse canal. E é preciso a gente entender isso. Então, pessoal, começa a investigar aí na consciência de vocês como é que vocês estão. Se estão pedindo mais, se estão agradecendo mais, se estão conversando mais, ou se não está fazendo nada, passar a fazer, porque isso vai fazer com que a gente entre num movimento cotidiano, aonde a nossa vida verdadeiramente se modifica, e se modifica em tudo para melhor. Licença. Até agora a gente falou da primeira parte, lógico que é apenas uma sementinha que a gente planta na consciência de cada um, para que desperte o interesse da gente ir lá. Estão celebrando aí as informações, para que a gente desperte aí, a curiosidade para a gente pegar o livro dos Espíritos e estudar, que é brilhante, é tanta informação, é tanta coisa boa que agrega na vida da gente, que não tem como a gente desassociar disso. A segunda parte que Kardec traz, que são justamente as conexões de nós conosco, ele começa com uma lei que é muito interessante, que faz a gente pensar muita coisa. É muito bom estudar esse capítulo. A primeira lei é a lei do trabalho, que ele diz o seguinte: é uma necessidade, a lei do trabalho é uma necessidade e ao mesmo tempo uma expiação. É uma forma de fazer o homem evoluir, aperfeiçoando a nossa inteligência. Sem o trabalho, veja que coisa forte, sem o trabalho o homem exatamente, sem o trabalho o homem permaneceria na infância intelectual, ou seja, a gente ainda estaria muito longe de ter conquistado tudo isso que a gente conquistou. Em qualquer dos mundos habitados, seja ele, há muitas moradas na casa do meu pai, seja ele qualquer que seja, tá? Em qualquer desses mundos habitados, a ociosidade é um suplício para o espírito. Sobretudo, nesse mundo que a gente vive aqui, mundo de provas e expiações, aonde a influência do mal predomina, quando eu me coloco numa ociosidade, certo? Eu abro brechas, tá? Para que a mente, ela dispersa, eu posso ficar mais vulnerável a influências contrárias ao bem. Então, a ociosidade não é uma coisa boa. E como fala a espiritualidade, é um suplício. Antes de começar a live, eu recebi algumas perguntas. E o interessante é que foram perguntas que tem lá no Livro dos Espíritos, que eu já tinha programado, inclusive, de trazer. Foi bom que convergiu. A primeira pergunta é o seguinte: pessoas ricas que não precisam trabalhar para gerar seu sustento, estão livres do trabalho? E aí está a resposta na questão 679 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, eu vou ler aqui. Talvez esteja livre do trabalho material, mas nunca da obrigação de se tornar útil de acordo com as suas possibilidades, nem do dever de aperfeiçoar sua inteligência ou ajudar os outros. E que também esse auxílio ele se constitui num trabalho. Ou não, filho?
Obrigado, meu amor. Estou sendo informado que faltam 14 minutos. Eu já estou aqui entrando nas perguntas, filho. Obrigado. Então, quanto mais tempo livre nós tivermos, tá, maiores são as nossas obrigações em fazer o bem. Sobretudo porque nós já temos o recurso. Então, se nós temos o recurso, o tempo livre que nos cabe, nós temos a oportunidade de promover esse desenvolvimento social. Como também nós temos tanta coisa ainda a aprender, que esse tempo livre deve, certo, e pode ser utilizado para o desenvolvimento intelectual e moral. Gente, quantas instituições nós temos que aí ficam pulando aí nas mídias sociais, pedindo socorro, por auxílio, né, por uma parte do nosso tempo, por uma parte dos nossos recursos. Então tem tanta coisa que a gente precisa ainda construir nesse planeta. Então, bacana a gente se unir. Desculpa, bacana a gente se unir. Bacana a gente somar forças para a gente construir um mundo melhor. Não é isso que a gente quer? A gente não quer um mundo melhor? E ele vai se construir como? Feito um passo de mágica? Não é esse o propósito da encarnação. O propósito da encarnação é a gente se desenvolver. Então aqueles que foram abençoados e ter recursos sobrando, que não precisam trabalhar, terão o tempo oportunizado para o desenvolvimento intelectual e para o auxílio ao semelhante. Uma outra pergunta bacana que chegou foi: quem tem limitação física está isento do trabalho? Veja que coisa boa. A resposta da espiritualidade: não, pois Deus lhe dá inteligência para compensar. E aí, quando eu li essa pergunta, na hora me veio aquele cientista inglês, Stephen Hawking, né, que teve uma série de complicações físicas, limitações físicas, e que isso em nada impediu o desenvolvimento intelectual. O cara foi professor, o cara escreveu livro, desenvolveu diversas teorias científicas, né? Ele tinha várias limitações, mas não permitiu que nenhuma delas fosse superior à sua vontade de contribuir com o enorme intelecto que ele tinha. Então ele promoveu uma grande contribuição para a sociedade. E aí a gente não precisa nem ir tão longe lá na Inglaterra. Aqui, ó, no nosso país, se a gente estudar um pouquinho de história, eu amo história. Então, se a gente puxar na memória, lá em Minas Gerais, nós tivemos um cara fantástico, que vale a pena conhecer um pouco da história dele, que é o Mineirinho Aleijadinho, né? O cara foi arquiteto, escultor, entalhador e mesmo sofrendo, né, uma doença degenerativa, fez coisas maravilhosas, né, lá em Minas Gerais e em outros lugares também. Então, conhecer a história é a gente se motivar através de experiências dos outros, é assim que a gente influencia, né, através dos nossos exemplos, para a gente poder olhar para a nossa vida e ver quanta potência tem dentro de nós, e a gente poder agradecer a Deus por sermos essas potências e a gente poder aplicá-la verdadeiramente ao nosso cotidiano. Então, ó, falta o quê? Acerenar e promover esse autoconhecimento. Então, bora trocar a desculpa por responsabilidade. Bora verdadeiramente acerenar e enxergar a potência que tem dentro de cada um de nós. A outra pergunta que chegou foi: o homem tem direito ao repouso na velhice? E a resposta é bem simples: sim, apenas está obrigado ao trabalho de acordo com as suas forças. Então, quando chega no tempo predito, é necessário o repouso, mas o repouso físico, porque o intelecto, enquanto estivermos tempo, devemos dar continuidade ao aprendizado. A gente tem aí N exemplos na sociedade, não vou citar para não errar, mas e deixar alguém de fora, mas nós temos N exemplos de pessoas que chegam em potentosas idades e desenvolvem, né, o intelecto sempre. Mas eu vou citar uma pessoa. Eu tinha uma avó que morreu com 101 anos. Ela adorava jogar no bicho. Rapaz, com 101 anos ela tinha cálculo matemático na cabeça que fazia melhor que eu, que trabalho com gestão administrativa e financeira. Então ela era fantástica, porque fazia aquelas palavras cruzadas, tinha um jogo do bicho decorado, fazia combinações, ou seja, a mente dela era o tempo todo trabalhando, sabe? Via programas de TV com julgamento, com discernimento. Ela conversava conosco da família, trazendo um nível de raciocínio fantástico. Ou seja, alguém de século passado, né, do começo do século passado, trazendo um grande aprendizado
para a nossa vida que me inspira e inspira meus filhos até hoje. Então, assim, não é a idade, né? Nós temos tanta potencialidade que a gente precisa enxergar tudo isso em nós. Não existe limitação. Se a gente está aqui, a gente tem que contribuir. E tem tantos outros, né, de exemplo. Teve uma outra pergunta que foi: a lei divina impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para seus pais? Vê que pergunta bacana. Certamente, do mesmo modo que os pais têm de trabalhar para os seus filhos, né? E foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paternal um sentimento natural, para que, por meio dessa afeição, ambas as partes se sentissem motivadas para se ajudarem mutuamente. Ou seja, não existe desculpa, tá, para a gente não utilizar o tempo da melhor forma possível. E dentro de um movimento onde o pai ajuda o filho e ele desenvolve, e quando chega no limite da limitação física, certo? O pai necessita do amparo do filho, e o filho está lá para contribuir com o desenvolvimento, com a subsistência. E quando não tem filhos, é o papel da sociedade. É para isso que nós somos colocados em convivência social, para que diante da falta de alguém nós possamos nos acolher. Não devemos esquecer nunca a grande mensagem do Cristo: amai o próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. Então essa conexão ela também se estabelece quando eu tenho entendimento dessas leis e eu passo a utilizá-la no cotidiano, auxiliando aqueles que necessitam. E foi tão bonito ver quantas movimentações ocorreram diante de um movimento de isolamento, onde as pessoas que gozavam de saúde, que tinham algum recurso a mais, contribuíam nos prédios, né, fazendo compra para as pessoas que não tinham possibilidade de deslocamento. Nós somos amor em essência. A gente não pode se contaminar com tanta notícia ruim que a gente vê lá fora. A gente às vezes se contamina porque a gente perde tempo olhando isso. A gente tem que começar a olhar o que verdadeiramente nos acrescenta. Que se a gente olhar o nosso retorno, aquela tarefinha que eu pedi, de a gente identificar 30 coisas boas, 30 coisas que a gente precisa melhorar e 30 coisas que a gente precisa agradecer, isso vão ser 90, vão ser 120, vão ser 150, porque a gente precisa parar e começar a olhar o que tem de fantástico no planeta. E voltando para essas questões da lei, Deus é tão fantástico que, sabendo de limitações que o homem tem e que está no eixo ainda de aprendizado, ele desenvolveu uma formulação para que, dentro da pedagogia de vida, a gente fosse orientado e doutrinado para o crescimento, para o desenvolvimento. Ele começa o seguinte: a necessidade nos impulsiona o trabalho. O trabalho nos desenvolve a inteligência. A inteligência promove a ciência. E a ciência, com o uso do filtro do amor, faz o homem compreender as grandes verdades morais. Então, nascemos simples e ignorantes e chegamos até agora com tanta tecnologia por meio dessa equação. O trabalho impulsiona a ciência, que desenvolve o intelecto e que chega através desse eixo sagrado que habita em nós, reconhecendo e pondo o amor à frente de tudo, a gente encontra as verdades morais. Uma outra lei, a lei de reprodução. Veja, eita, essa aí não vai dar tempo não, para a gente conversar por conta, mas eu vou deixar só uma pitada, na próxima a gente encerra. Mas ó, nesse capítulo de reprodução tem temas importantíssimos. Dá uma chegada lá no Livro dos Espíritos, dá uma lida, para que quando eu vier no próximo encontro, você já tenha um apurado de informações que sejam bastante interessantes para a gente conversar aqui. Nesse capítulo tem temas como população da Terra, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento e celibato, poligamia. Então são temas bastante interessantes que vale a pena verdadeiramente a gente mergulhar e entender que, para até julgar a nossa própria vida, lembra, nosso acordo é esse desde o início, não entrar no eixo de julgamento do outro, mas no eixo de julgamento nós conosco, nessa conexão do sagrado que habita em nós com o divino, né? A gente precisa conhecer, a gente precisa dessas informações. Mas só para iniciar um gostinho,
A lei da reprodução, ela é responsável pela perpetuação da espécie. E a espiritualidade nos orienta aqui. Sem essa lei, o mundo corporal se acabaria. Por isso que ela é uma lei natural. A reprodução é o meio que nós oportunizamos a chegada de novos espíritos para que esse entre em processo de evolução. Sem a reprodução, a gente não dá guarida. Agora, como ela é uma lei, ela é regida dentro de um processo de harmonia, certo? Ela está ligada diretamente à reencarnação, mas ela está ligada também à necessidade de que o homem civilizado precisa para não entrar numa condição onde esse processo, se for ele for desconectado de uma harmonia, a gente termine por influenciar na destituição da própria raça. Vou dar um exemplo. Se você entra na internet e você vê lá os recordes de pessoas que tiveram filhos, vocês vão se assustar. Deixa eu pegar aqui que eu anotei. Teve uma mulher, certo? Tá lá no livro dos recordes, tá? Teve uma mulher que teve 69 filhos até os 76 anos. É menina da com força. Veja, ela viveu lá na Rússia, certo? E teve gêmeos, trigêmeos e quadrigêmeos. Então ela viveu para ter filho. 69. Imagina se todo mundo pensasse assim, né? Os recursos naturais para a subsistência da humanidade se findariam e a gente entraria em derrocada, né? E é complicado. Se ainda vivemos num mundo de provas e expiações, onde predomina o mal, qual seria a movimentações de muitos diante da escassez da subsistência? E aí precisa dessa lei para regrar e reger o equilíbrio no planeta. Vê que interessante. E aí, pesquisando também lá no Guinness, teve lá o homem que teve mais filhos no mundo. Rapaz, eu fiquei assustado. O cara teve 888 filhos. É sério, 888 filhos. Com quase 500 mulheres. Esse cara foi um sultão, né? Eu acho que de Marrocos. Deixa eu ver aqui. Isso, ele foi um sultão de Marrocos, tá? Ele teve 548 meninos e 340 meninas. Então, assim, existe o extremo, né? E existe o outro lado também. Então, uma lei de reprodução é uma lei natural e ela é justamente para que nós possamos viabilizar a presença dos espíritos, né, encarnando, para que tenha a oportunidade do processo evolutivo. Sem essa lei a gente estaria, né, bastante complicado, tá certo? Então, assim, a gente vai trabalhar melhor isso, por conta do adiantado da hora, a gente vai trabalhar melhor isso na próxima live, tá? A gente vai pegar esse tema e vai dar uma mastigada bacana. Mas eu quis deixar esse gostinho para vocês pesquisarem lá. E entender que dentro da lei de reprodução, uma das metas também é desenvolver a inteligência. Imagina há milhares de anos atrás como nós estávamos e hoje como é que nós estamos. É a lei da reprodução que viabiliza esse desenvolvimento, nos faz olhar para essa série histórica e perceber a importância do processo reencarnacionista. Nos mundos primitivos, lá atrás, era necessário demais a força bruta, pela própria sobrevivência. Hoje já é o inverso, a gente não necessita da força bruta. Poucas coisas nos granjeiam a necessidade da força bruta. Hoje nós precisamos de quê? O desenvolvimento intelecto-moral. E aí, ó, quanto a gente não avançou nesse período todo? Não é verdade? A evolução hoje nos permite fazer, no mesmo espaço de tempo, mais de 100 vezes o que a gente fazia lá atrás. Porque desenvolvimento, a gente vai evoluindo conforme a oportunidade reencarnacionista. Outra coisa, a própria estrutura física nossa modificou. A pele, a forma das unhas das mãos, as articulações, a estrutura do crânio, da mandíbula, né? Porque a gente precisava rasgar o alimento com mais força. Hoje não precisa, nós temos talheres, nós temos elementos que facilitam o nosso cotidiano. Então, quanta coisa mudou. Isso tudo a gente aprende quando a gente estuda aí a codificação. Tá certo? Então, isso foi só para dar um gostinho. Ok? A gente se encontra na próxima live, acho que é no próximo mês. E até lá, recebam
um banho de luz todos os dias. Recebam meu carinho, meu agradecimento, pedindo a Deus que abençoe nossos lares, nossas consciências, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus.